Olá, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Aline Monteiro Holmes, integrante do grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, o CONJOR. Começamos agora o quarto encontro do segundo ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à pandemia. O primeiro ciclo, em 2020, teve início com encontros semanais após vermos o fazer comunicacional ser atravessado pela pandemia de Covid-19. Informações, desinformações e vários obstáculos fizeram os profissionais da comunicação repensar o trabalho, as práticas, os desafios. Um ano depois, o Conjor volta a debater o que mudou no fazer comunicacional durante esse período. Para o nosso debate de hoje, nós recebemos Sérgio Spanholo, que vai falar sobre jornalismo de dados, transparência e os desafios no acesso à informação. Sérgio Spanholo é jornalista, fundador da agência Volt Data Lab e do Núcleo Jornalismo. É também atual Knight Fellow do International Center for Journalists, programa sob o qual desenvolve a ferramenta de descoberta científica Science Pulse. Foi repórter da Reuters, colaborou para diversos veículos nacionais e internacionais. Atua também como diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo desde 2018. Tem mestrado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e pós-graduação em Empreendedorismo pela City University of New York. Antes de passar a palavra para o Sérgio, eu peço a todas e todos que mantenham as câmeras e os microfones desligados para termos uma boa conexão. Peço também que os comentários, dúvidas e inscrições para perguntas com o microfone aberto sejam postados no chat. Ao final da apresentação, nós vamos encaminhar todas as manifestações. Sérgio, em nome do Conjor, agradeço por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado pelo convite. É um respiro bom aqui, porque tá bastante coisa para fazer ultimamente, e é bom a gente parar um pouco também para refletir sobre a profissão e o que está acontecendo em torno do jornalismo como um todo, né? Não só no nosso micromundo aqui de reportagens e projetos e coisas assim que estão fluindo bastante, né? Enfim, o ponto principal aqui que eu gostaria de falar, né, e depois eu quero ser bem breve para a gente explorar bastante o debate e conversar. Eu vi que tem bastante gente aqui, então acho que a gente pode ter um debate bastante rico, né? O Andrei Rossetto, já troquei uma ideia com ele em outros eventos também e tal, então acho que a gente pode falar bastante, tirar dúvidas e até colaborar e discordar também. Eu acho saudável isso, né? Mas o que eu queria falar, principalmente a mensagem principal, né, é que muitas pessoas têm adotado jornalismo de dados e existem críticas, naturalmente, à prática de jornalismo de dados e tal, mas a verdade é que o jornalismo de dados chegou com bastante vigor, digamos assim, né, nas redações, e muitas coisas legais têm saído deles, né? Isso colaborou muito, muito mesmo para acesso à informação e transparência dos poderes públicos do governo, né? Mas não apenas do governo, também de empresas, né? É o que a gente chama de accountability, no qual a gente consegue, enfim, que empresas de rede social e Google e coisas assim também tem um pouco mais de transparência o que eles estão fazendo. Obviamente, empresas privadas são um mundo à parte, não têm obrigações que nem o setor público de fornecer dados, informações, mas acho que pressão social e pressão, principalmente vinda no jornalismo, tem ajudado a jogar luz em algumas das coisas que tem acontecido no ambiente privado, né? No Núcleo Jornalismo, a iniciativa que eu e o meu sócio Alexandre Rigo criamos no começo do ano passado, a gente tenta trazer um pouco isso para as redes sociais, né? Como é que a gente explica o que está acontecendo na sociedade a partir das redes sociais, que tem se tornado uma ferramenta muito importante de mudança social, econômica, enfim, né? Tem gerado bastante impacto na sociedade como um todo, mas ao mesmo tempo muitos dos processos enfim, fundamentos básicos do como funcionam essas organizações, do que isso pode trazer de impacto e tal, ainda são bastante obscuros, né, muito arcanos. E a gente tenta fazer isso lá.
no núcleo, né? Eu tenho visto bastante projetos de jornalismo de dados, enfim, ganhando prêmios no exterior, inclusive brasileiros, muitas pessoas utilizando bases de dados públicas e até causando, e isso talvez seja a principal função do jornalismo, né? Causando um impacto direto em políticas públicas quando a gente acha que tem algum erro, né? Por exemplo, tem uma matéria do Vinícius Sassini na época do Globo, na época do Temer como presidente, acho que foi 2017 isso, ou talvez até 2018, que ele, através de pedidos de informação, de acesso à informação via LAI, né, ele descobriu que muitos aviões da FAB estavam sendo utilizados para transporte de políticos e tal, e não estavam transportando órgãos de verdade do corpo humano, né, para transplante de órgãos, né? E isso é um problema, porque até nas funções de uso de jatos da FAB, né, da Força Aérea, isso, transplante de órgãos para transporte de órgãos para transplante tá escrito lá, né, como uma das atividades que eles têm que utilizar aquelas aeronaves, né? Então, através dessas informações que o Vinícius Sassini obteve lá no Globo, ele conseguiu trazer uma mudança via decreto presidencial naquela época que priorizava o transporte de órgãos para transplante em vez de, enfim, funcionários públicos, por exemplo, ou até autoridades, né? Isso foi resultado, um impacto direto mesmo, resultado do jornalismo, né? O jornalismo trouxe um problema à tona e fez autoridades públicas mudarem, né? Outro exemplo que eu posso dar foi uma reportagem da Folha, mas baseada numa análise de dados muito sofisticada, feita pelo Daniel Mariani, que é um dos... Ele é biólogo, na verdade, mas ele é jornalista lá na Folha hoje, fazendo análise de dados, e ele descobriu a incidência de alta probabilidade de fraude em alguns exames do Enem, a partir de uma análise de dados e uma metodologia, enfim, que já havia sido aplicada, se não me engano, na Alemanha, e ele aplicou isso para o Brasil, e ele foi tão rigoroso que, assim, ele falou, eu prefiro pecar por excesso, ele falou, né? Então ele foi tão rigoroso que deu cerca de 1000 probabilidades altas de fraude, mas se ele fosse um pouco mais leniente, que ele falou, seria muito provável que fossem também, mas a gente quis ser super rigoroso, então caiu o número, mas seriam milhares e milhares de possibilidades de fraude, né? Como a gente sabe, existe uma máfia para explorar o Enem, assim, né? Tem ponto no ouvido, tem gente que vai com cola, sei lá como funciona isso aí, é um negócio super elaborado. E ele descobriu isso, e isso foi resultado do inquérito no Ministério Público Federal, lá no Ceará, que está investigando isso. Eu não sei que fim que teve, né? Mas, enfim, foi uma reportagem jornalística que instigou um inquérito do Ministério Público, né? Inclusive, eles pediram pro Daniel Mariani o código que ele usou e todas essas coisas. Então, enfim, a gente tem vários outros exemplos também, né? A gente mesmo, no Núcleo, a gente publicou uma reportagem fazendo uma análise de dados e um levantamento sobre grupos de Facebook que vendiam armas, né? Você não pode vender armas pessoa física para pessoa física sem comunicar à Polícia Federal e tal. Então, haviam grupos e grupos de armas por aí, sem regulação do Exército ou da Polícia Federal, fazendo comércio ilegal de armas. E a gente fez uma reportagem dessa para o Núcleo, se não me engano, em abril, e eles tiraram essas páginas do ar, não sei se teve alguma outra penalidade para os usuários e tal, eles também não falam, tá aí o próprio exemplo que a gente usou, né, que eles têm que falar mais dessas coisas, mas eles notificaram a gente que eles retiraram essas páginas do ar. Enfim, tem bastante exemplo para falar, mas o jornalismo de dados e o jornalismo a partir de lei de acesso à informação também diretamente tem conseguido resultados muito relevantes até para políticas públicas, né? Se não para trazer, enfim, novas coisas à tona. A agência Fiquem Sabendo, por exemplo, entrou com um processo contra o TCU, se não me engano, para disponibilizar informações sobre pagamentos a filhas de militares falecidos que receberam pensão.
o que é um grande escândalo. Tinha a mulher lá mais velha que nunca casou, né? Para você casar, você perde benefício, então ela nunca casou, continuou recebendo dezenas de milhares de reais por mês, e é isso, né? Isso sai tudo da conta pública. Um monte de gente pagando aí pela reforma da Previdência, reforma trabalhista e tal, e tem pessoas que estão ganhando dinheiro a rodo sem precisar fazer absolutamente nada pelo Estado, pela sociedade. Então, enfim, são coisas que o jornalismo de dados tem trazido à tona e causado impacto e mudado políticas, ou pelo menos, no mínimo, né, causado alguma conscientização acerca de algum assunto e tal. Então tem bastante coisa assim, né? A gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer em relação ao que a própria lei de acesso à informação, que é uma lei excelente, muita gente critica e tal, mas é uma excelente é um excelente recurso que poucos países têm igual, né? Apesar de algumas resistências que são encontradas. Isso não vem só do governo do presidente Bolsonaro, não. Isso vem de outros governos, de resistência, de mandar dados, de dificuldade de enviar dados. Tem um custo enorme isso, porque você tem que tirar um servidor que está fazendo algum trabalho para recolher esses dados que você está pedindo, e esses dados vêm num formato que é ruim. Então tem um caminho muito grande a se percorrer ainda, tem que falar mais disso, né? Mas é um recurso importante que às vezes é subapreciado, né, até pela imprensa, mas principalmente por pessoas que ainda não entenderam completamente o efeito que isso pode ter nas políticas públicas, né? Bem, acho que da minha parte, eu gosto de ser breve porque eu gosto de ouvir perguntas e eu gosto de interação, mas eu teria só mais uma coisa a acrescentar, né? De que, falando um pouco sobre jornalismo local, e eu vou colar aqui um link, deixa eu só acessar aqui, para quem não conhece, alguns de vocês devem conhecer, porque ele é um projeto bem famoso entre acadêmicos, principalmente, né, e jornalistas também, mas é o Atlas da Notícia, que eu vou deixar aqui do lado, que é o nosso projeto de mapeamento sobre o noticiário nacional, né? A gente faz um mapeamento geográfico da imprensa brasileira, justamente para acadêmicos utilizarem essas informações e fazerem outros tipos de análise, levantamentos e conclusões e tal. Nós subsidiamos mais de 90 trabalhos acadêmicos até agora, nós somos citados, né? Então é um trabalho bem interessante que eu faço já faz 4 anos, eu levo no meu coração esse projeto, né? Tem que falar um pouco sobre os desertos de notícia, né? E como existem alguns vácuos de informação no Brasil, e não pelos motivos que a gente acha que existem, né? Muita gente fala assim, eu escutei de um economista que era do IPEA, agora está no ENAP, né, na Escola Nacional de Política lá no Brasil, né? De administração pública, né, não de política. E ele disse, não, mas todo mundo tem celular, então todo mundo consegue saber o que está acontecendo todo mundo assim, né? Acho que, sei lá, 80% da população tem celular com acesso à internet e tal. Então a gente consegue, todo mundo consegue saber o que está acontecendo em Brasília, todo mundo consegue saber o que o presidente falou e tal. É verdade, né? Quem quiser saber, vai saber. O problema não é informação, você obter informação no nível nacional. Você não está num vácuo ali onde você não tem acesso a nada. O problema é você ter informação da sua cidade, né? Eu moro em São Paulo e eu não faço a mínima ideia quem é o prefeito de Osasco, por exemplo. Eu não sei quem é o prefeito de Osasco. Se eu der um Google, eu vou saber, mas eu não sei o que está acontecendo em Osasco agora, né? Eu não sei quem é o prefeito de Ouro Preto, eu imagino que vocês saibam, mas quem que é o prefeito de Uberaba, né? Vocês não sabem. Então, assim, não que todo mundo tem que saber qual que é o prefeito de qual cidade. Eu digo, muitas pessoas elas não têm acesso à informação do que acontece perto delas, ao redor delas, né? E muitas das coisas que acontecem em Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo, tem efeito sobre mim, né? Se o prefeito lá fechar uma rua principal lá, vai fazer um trânsito na marginal e vai me prejudicar, né? Se o prefeito de lá falar que não pode ir paciente de Covid lá, por exemplo, a minha mãe mora do lado de Osasco, no município, no bairro que faz fronteira com o município de Osasco, né? E se minha mãe precisar ir lá, então são coisas que me afetam, que eu não tenho noção. Osasco tem jornal, tem essas coisas, mas, enfim, não chega a mim também. E a imprensa da onde eu tô não cobre Osasco nesse sentido, né? Enfim, existem alguns vácuos informacionais que são causados principalmente por falta de recursos, né?
como é que a Folha de São Paulo, ou o Estadão, ou algum jornal de São Paulo vai destacar alguém para cobrir o hospital de Osasco quando não cobre nem o de São Paulo direito, porque tem outras prioridades, o noticiário nacional e tal. Então, são coisas que a gente tem que pensar, são problemas que a gente precisa pensar em como é que a gente trata eles, né? Felizmente, em São Paulo agora, tem uma agência Mural que cobre a região metropolitana e vários bairros, inclusive, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, né, em como é que a gente traz uma cobertura que é fácil de ler, né? Se eu tiver outra Folha de São Paulo sobre Osasco, não vai dar certo. Então, como é que a gente pensa no modelo de negócios, como é que a gente pensa numa estrutura jornalística que possa comportar esse tipo de veículo? Tem algumas coisas muito legais acontecendo, e eu acho que, enfim, tem espaço para muito debate nisso aí, né? Inclusive, tem um problema muito sério de lei de acesso à informação em cidades pequenas, né? Tem cidade que não tem um lugar para você fazer esse apelo, apesar de ser uma lei nacional que deveria valer para todas as entidades da federação. Tem municípios que não atendem a lei de acesso à informação. Você manda um e-mail, você manda um pedido, não chega para ninguém, né? Não é nem porque eles não querem, às vezes não tem capacidade ou não tem pessoal para isso, ou, enfim, N problemas, né? Fizeram até um levantamento, eu preciso lembrar, se eu achar aqui, eu ponho. Fizeram um levantamento que mostrava isso, né? A dificuldade de prefeituras pequenas de responderem a pedidos de lei de acesso à informação e tal, né? Então, enfim, tem muita coisa para falar disso aí. E espero que a gente tenha um debate bacana aqui. Vou deixar aberto aí para quem quiser falar. Eu vi que a Débora mandou aqui um comentário, acabei não lendo, que eu estava empolgado aqui falando. Sérgio, você quer que eu vá te passando ou você prefere já comentar o da Débora? Porque eu já tenho outras questões também. Não, deixa eu comentar o da Débora primeiro aqui. Então tá joia. Fundamental para o jornalismo de dados. Deixa eu ler a questão, porque a gente está gravando, né? Boa. Isso vai para o YouTube, né? Legal. Sérgio, você fala sobre a lei que é fundamental para o jornalismo de dados. Pela sua experiência, de maneira geral, as informações enviadas são amigáveis para o jornalismo de dados ou há estratégias para dificultar o seu uso pelos jornalistas? E ela faz uma segunda questão, né? Pela sua experiência, é comum a existência de setores específicos para o fortalecimento dessas informações nas autarquias e órgãos públicos, ou ainda é um processo improvisado? É uma boa pergunta, assim, na minha experiência, é muito comum, alguns órgãos públicos são muito bons em fornecer informações via lei. E alguns a gente vê realmente uma dificuldade em obter respostas satisfatórias. E até quando respondem meio mal, mandam uma tabela com a foto da tabela, em vez de mandar a tabela em formato aberto para a gente poder usar. Mas eu também eu não vou tão longe a ponto de vilanizar muito dessas coisas. Talvez nos órgãos da administração federal isso seja indesculpável, né? Não faz sentido nenhum eu chegar para o Ministério da Justiça e pedir a tabela sobre refugiados do CONARE, né? E eles mandarem uma foto ou um arquivo em PDF fechado. Não faz sentido nenhum. Seria má fé de verdade se eles fizessem isso, né? E eles não fazem isso. Até onde eu sei, né? Porque eu já pedi dados do CONARE e mandaram uma tabela bem satisfatória. Mas, assim, se você pegar a prefeitura, vou voltar para o exemplo de Osasco aqui, que eu tô com Osasco na cabeça. Não sei porquê. Não me pergunte por quê. Mandar para a prefeitura de Osasco e cair na Secretaria de Obras Públicas lá, às vezes o cara não sabe como ele tem que mandar isso. A lei não especifica também, e às vezes se especifica, a pessoa pode não ter a capacidade técnica de fazer a exportação desses dados, ou pode ser ele ter que fazer um levantamento manual com os dados que já estão abertos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para não vilanizar o servidor público que está na outra ponta e às vezes não tem culpa. Ao mesmo tempo, a gente tem que sempre levar em conta que muitas vezes existe mesmo a dificuldade de dificultar o acesso a dados. Um exemplo disso são os portais de transparência com salário público. Muitos não permitem exportação desses dados, outros que permitem a exportação dificultam isso. Enfim, você pega só um pouco de dados por vez, você tem que fazer o download de um monte de arquivo e juntar todos esses arquivos. Enfim,
algumas eles aplicam, eles dificultam o acesso à informação através de limitações técnicas. O próprio portal do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, é assim, né? É ruim de você exportar os dados de salários. O portal da USP, por exemplo, em São Paulo, é bom. Pelo menos a última vez que eu usei, eu consegui exportar dados de todos os salários de todos os servidores da USP, né? Então, enfim, acho que varia muito, viu, Débora? Tem lugares que são excelentes para disponibilizar informação e tem lugares que são péssimos. Enfim, eu fiquei sabendo, levou 3 anos processando, ou 2 anos processando o TCU para divulgar essas informações. Eles divulgaram aí faz, sei lá, um mês, menos de um mês talvez, né? Muito mérito por fiquem sabendo, mas demoraram para divulgar esses dados. A Receita Federal demorou muito tempo para. Você sempre conseguiu entrar no site da Receita Federal e consultar o CNPJ. Demorou muito tempo para eles transformarem isso no formato aberto. E quando transformaram num formato meio tosco ainda, né? Precisou de alguns programadores fazerem um enjambre ali para conseguir exportar esses dados de uma maneira mais amigável e tal. Então, assim, existe uma tentativa de dificultar, existem limitações técnicas, existem lugares que fazem um bom trabalho. É uma resposta que não existe um sim ou não para ela, é muito mais complexa. Obrigada, Sérgio. Eu vou passar para a Ana Paula, ela fez um comentário e depois uma pergunta. Ela diz, né, que a Lei de Acesso à Informação realmente criou um parâmetro para podermos exigir as informações. Em Ouro Preto, ela já trabalhou em 2 esferas, como repórter e como assessora responsável por responder essas questões. E aí ela comenta na sequência: temos uma dificuldade com a equipe, da equipe de órgãos públicos do interior, realmente citada pelo Sérgio, porém, alguns órgãos têm se respaldado na lei e não respondido perguntas simples a serem respondidas pelas assessorias de prefeituras, por exemplo. Qual estratégia que você acredita ser possível fora da lei para acessar esses dados? Assim, os governos estaduais, eles têm mais recursos, mais capacidade técnica para fazer isso, tem mais equipe técnica para isso, né? Então, ver os dados que você consegue via governo estadual, acho que é uma boa alternativa. Talvez ir na prefeitura mesmo, se você precisar realmente desses dados, né? Eu tenho uma amiga minha que ela queria os dados de boletim de ocorrência já faz uns anos, né? Hoje está mais fácil, mas ela queria os dados de boletim de ocorrência na cidade de São Paulo, e conseguiu via lá, só que o cara falou assim: tem que vir aqui pegar um CD. Um CD. Nós gravamos um CD para você. Vem aqui. Ela teve que ir lá pegar um CD, achar um computador que abre CD. Eu não tenho um computador que abre CD, já tem uns anos já que meu computador não cabe CD nele. Então, foi lá, teve que achar um computador para abrir CD, exportar esses dados, sei lá o que. Dificultaram para ela. Né? Enfim, não tem uma estratégia boa, tem várias. Né? Às vezes o bom e velho public shaming, né? O envergonhamento público, né? Fala, Twitter para a prefeitura, ou faz assim, pô, olha só, tá faltando transparência, preciso desse dado, gostaria de saber, sou contribuinte, sou jornalista, sei lá o quê. Né? Então, algumas estratégias aí, processar até também, né? Processar sim, acho que não chega aí para a justiça, mas vai para a CGU, segunda instância, transparência pública, sei lá o quê. Enfim, tem vários modelos aí. Mas é um desafio mesmo, né? São limitações que existem e às vezes são difíceis de contornar. Certo, obrigada. Eu vou passar para a questão do Nísio. Nísio é professor na UFMG. Ele pergunta, como você disse, o jornalismo de dados veio para ficar. Em um processo acadêmico de formação de novos profissionais, como despertar esse interesse nos estudantes? Aprender, então, R, Python, NVivo, caminharia junto com as técnicas conhecidas de apuração no jornalismo? Dentre essas mais tradicionais, qual você destacaria? Olha, eu vou fazer um Google aqui rapidinho, porque eu não sei o que é NVivo, não. Nem eu sei isso aqui. NVivo é um software de análise de conteúdo. Débora, me corrija aí se eu estiver falando bobagem. É código fechado, né? Ele é um software de análise qualitativa, de apoio à análise qualitativa. Sei. Legal. Eu não conhecia de verdade. Mas, enfim, tem várias soluções, né? Tem Stata, enfim, tem um monte de coisa. Bem, Nísio, eu não sei nem o que responder para isso, né? Porque eu acho que o jornalista não foi treinado para programar. Jornalista não. Enfim, me desculpem
vocês, mas eu acho que o jornalista é mal treinado no Brasil em muitos aspectos, né? A gente tem um currículo um pouco defasado. Eu sei, eu sou formado em jornalismo, tá? Eu gostei muito da minha faculdade, fiz no Mackenzie aqui em São Paulo, universidade privada, tudo. Eu acho que a base teórica foi muito sólida, mas algumas coisas não foram preparadas para mim, né? Tipo, por exemplo, jornalista não tem nenhum treinamento de empreendedorismo, que eu acho que deveria ter, né? Não é preparado para algumas coisas que a tecnologia está exigindo hoje em dia. Então tem que buscar uma complementaridade em outros lugares, né? Isso não é uma crítica aos professores e tal, é uma crítica a um currículo que às vezes demora para se adaptar, e eu entendo que existem limitações para isso, né? Mas eu acho muito difícil implementar questões técnicas de programação na universidade. Eu acho problemático isso, em verdade, né? Você vai afugentar as pessoas, principalmente as pessoas do jornalismo que querem ir lá fazer matéria e tal, né? Eu acho que pode ser um bom complemento à formação. Eu sou formado em jornalismo, como eu disse, né? Eu não sabia programar até 2014. Eu comecei a aprender a programar em 2014. Então, isso fez uma diferença brutal na minha vida, né? Nos projetos que eu toco, nos projetos que eu peguei, na grana que eu ganho. Então, assim, é um recurso importantíssimo a gente estimular ao aprendizado de estatística, de programação e tal. Mas eu acho que tem que vir com a vocação, porque tem outras áreas do jornalismo que são excelentes também, que não precisam fazer nada disso. Existem pessoal que mexe com vídeo, quem tem um texto muito bom, né, o repórter que mete a cara, enfim, tem outras coisas tradicionais também que servem. Às vezes, eu trabalho com pessoas, a minha repórter agora no núcleo, a Laís, ela é uma excelente repórter, ela não sabe programar, ela não sabe mexer com tabela direito, na verdade. Ela sabe fazer algumas coisas e tal, mas não no nível que muitas vezes a gente faz. Mas eu tenho 2 analistas de dados, eu tenho eu para fazer análise de dados, eu quero que ela faça a reportagem e com o tempo ela vai pegando. A especialidade dela é muito bem-vinda ao que eu faço, né? Então, em vez de ter uma pessoa que é um canivete suíço que faz tudo, talvez a gente unir pessoas que tenham que se complementem, que tenham experiências e expertises diferentes uma das outras, né? E eu tô sendo um pouco hipócrita aqui, porque eu sou o cara que faz basicamente tudo. Eu programo, escrevo, edito, faço podcast, faço um monte de coisa também, né? Então, assim, o que tem um preço também, né? Às vezes não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer com a qualidade que eu gostaria de fazer. Mas o aprendizado de programação e tal é importante como uma complementação para a pessoa ser melhor no que ela faz, né? O importante é fazer jornalismo. Obrigada. Eu vou dar sequência aqui. A Ana Paula, que fez aquela pergunta sobre o interior, ela só fez um comentário que este ano pediram registro de solicitação via LAI em uma cidade vizinha de Ouro Preto, mas presencialmente, requerimento físico, né, em plena pandemia. E vou dar sequência também com a pergunta da Kelly. Ela diz o seguinte: gostaria de perguntar a respeito da técnica jornalística. Como você enxerga a construção da narrativa do jornalismo de dados? Como você faz esse processo de escolhas, de modos de redação da notícia e de exibição de dados? E que diferenças enxerga em relação a outros modos de jornalismo? Por exemplo, a respeito da objetividade, a construção da, entre aspas, realidade, construção dos, entre aspas, personagens das notícias. Enfim, a parte técnica do jornalismo. É uma boa pergunta. Eu imagino que ela é uma professora, não? Ela é professora? Kelly, se você quiser abrir o microfone para dar essa informação, a gente não conhece a Kelly. É doutorando da Unesp. Doutorando, tem um quê de acadêmico nessa pergunta. Obrigado pela pergunta, Kelly. Então, não tem um grande segredo na construção do que a gente faz, não. Eu sempre fui um cara muito generalista, eu já cobri mercado financeiro, eu já cobri fusões e aquisições, eu já cobri infraestrutura, eu já cobri setor bancário, eu já cobri tecnologia, já cobri um monte de coisa. Como jornalista, assim, sem trabalhar com dados, né? Mais recentemente eu fazia muita coisa sobre dados públicos, e agora eu estou me especializando justamente em identificar o impacto da tecnologia na sociedade, né? Então, quando você vai mergulhando no processo da sua missão, daquela coisa que você falou, eu vou fazer isso, você começa a entender mais como funcionam as coisas, né? E eu não sei falar de dados de pandemia, por exemplo.
milhares de jornalistas que falam muito melhor do que eu sobre dados de pandemia, né? E eu não sei de onde eles tiram as pautas dele, mas eu imagino que quando você conhece um assunto e quando você se interessa por ele, você mergulha nele, as pautas vão surgindo e você conhece as ferramentas. Eu sei usar a API do Twitter, sei usar a API do Facebook, sei usar dados de várias redes, eu sei o que é importante. Então, fica muito mais natural eu falar assim, putz, esse é um assunto que pode sair uma pauta. Esse é um assunto que eu posso explorar com gráficos. Enfim, a gente debate isso, a gente tem uma reunião semanal no Núcleo toda quinta-feira, às 15h, e a gente enfim, debate as pautas que a gente acha que merecem entrar. Às vezes a gente começa a fazer análise de dados só para ver aonde vai cair e observar tendências e tal, e também sai pauta daí, às vezes não sai nada também. Enfim, sobre os personagens, né, as nossas matérias, elas têm personagens, mas em geral a gente dá uma atenção maior pro cenário geral da coisa toda, né? Até porque, assim, eu como jornalista tenho uma preocupação muito grande com a privacidade alheia, e até pessoas que cometem erros e cometem até algumas irregularidades, né? Eu não acho que cabe a mim, por exemplo, esses posts que eu falei da matéria sobre armas no Facebook e tal, né? A gente às vezes tenta pegar uns personagens, as pessoas não falam, ninguém que vai dar uma entrevista, eu vendo arma ilegal no Facebook. Não, isso não existe, né? Pode até existir se eu pegar em off e tal, mas enfim, a gente também tem um esquema de não trabalhar em off, a gente tem uma transparência total dos métodos que a gente usa, todas as matérias nossas no Núcleo, e eu vou mandar o núcleo.jor.br aqui para vocês, todas as nossas matérias explicam como que a gente chegou naquele resultado, por que a gente fez, por que a gente acha importante. Então a gente também não usa off. Então, assim, e quando a gente fez essa matéria, a gente podia ter exposto a pessoa. Afinal, ela está fazendo um negócio irregular, que vai contra a regra da plataforma, e potencialmente ilegal, porque a gente não sabe se ela está falando aquilo ou não para a Polícia Federal. E assim, não cabe. Eu não mostrei nome de ninguém. Não cabe a mim expor essa pessoa, assim, né? Talvez se for um caso muito grave de sequestro, sei lá, enfim. Se for, a gente decide caso a caso. A gente não achou que aquele fosse um caso de fazer isso. Notificamos a plataforma tomou as atitudes que ela achou devidas, né? A nossa responsabilidade foi falar: olha, o Facebook tem venda de armas irregulares lá, né? O que vocês estão fazendo a respeito disso? E esse foi o nosso impacto, né? Nosso impacto não foi expor as pessoas. Obviamente, com as pessoas mais públicas, assim, a gente cita, né? A gente fez uma reportagem sobre o Instituto Butantan e o contrato de redes sociais que eles fecharam na pandemia, e a gente divulgou o contrato, o nome dos sócios da empresa e o valor do contrato, que é público, mas estava escondido no site do Instituto, da Fundação Butantan, que é uma fundação privada dos funcionários do Instituto, que é uma relação já meio assim, uma fundação privada não precisa divulgar detalhes de contrato e tal, né? Se fosse um instituto, precisaria. Mas a fundação não. Então eles se escondem atrás da fundação. Então nós expusemos isso aí. A matéria até tinha umas coisas positivas, né, em relação ao que eles estavam fazendo em redes sociais, mudaram um pouco a postura, até para promover a vacinação e tal. Tem coisas positivas. Mas agora, alguém sabe responder se eles gostaram ou não, o fato da gente ter falado quem que eram as pessoas contratadas, quem estava ganhando aquele dinheiro, que era 600 mil reais. Eles não gostaram, reclamaram lá para a repórter, eu falei, vem falar comigo. Aí não vieram falar comigo, mas não gostaram, né? Então, enfim, depende, assim, a gente vai, muito que a gente faz a gente vai descobrindo no caminho, né? Eu não gosto de trabalhar com pauta fechada, não gosto de trabalhar com fonte off. A gente tem que trabalhar com transparência e saber onde a pauta vai levar. Às vezes não vai levar onde a gente quer, vai levar para outros caminhos, né? Não sei se eu respondi, desculpa, Kelly, que tinha várias perguntas em uma na sua, não sei se eu respondi. Kelly, se você quiser se manifestar. Enquanto isso, eu vou passando diz ela que respondeu, né? Boa. Eu ia seguindo uma ordem aqui, mas eu vou pular e vou chamar a Débora de novo, porque ela tinha feito uma pergunta também muito próxima disso que você está falando, né? Sobre a importância de revelar para o leitor questões de financiamento, bastidores, forma de organizar e analisar os dados. E ela pede para você falar um pouquinho mais sobre isso. Pode repetir a pergunta? Desculpa, eu estava lendo o do Nísio aqui, ó. Tranquilo. A Débora tinha comentado sobre essa questão mesmo de revelar, né,
para o leitor essas questões do financiamento, dos bastidores, das formas de organizar e analisar os dados, que é uma coisa que vocês fazem, né, no Atlas, vocês deixam vocês jogam para o Núcleo JOR, então, tipo, que ela queria que vocês comentassem um pouquinho essa questão, claro, dessa importância. Assim, tem vários, assim, eu não consigo pensar em um motivo para não fazer isso, para ser sincero. Eu posso te falar um monte de motivo que eu faço isso, mas não consigo te falar um motivo pelo qual eu não faria isso. Por que eu não vou falar quem me financia ou quanto? O que eu ganho com isso, né? Ah, mas o financiador não quer. Se o financiador quiser dar dinheiro para a gente, não quiser falar, a gente não aceita o dinheiro, porque eu não tenho interesse em esconder de onde vem a grana, né? Ontem eu vi um tweet de um pesquisador falando, olha esse pessoal que é financiado pelo Google, né? Eles não falam do Google porque recebe dinheiro do Google. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer, estou parafraseando. Eu fiquei ofendido com o comentário dele, porque eu faço coisa do Google, né? Já fiz a matéria sobre o YouTube e tal. O Google ainda não está no nosso, o Google especificamente não está na nossa mira ainda, porque ainda não calhou de a gente fazer pauta sobre ele. A gente é uma empresa pequena, a gente faz uma pauta por semana, tem um monte de coisa para falar. Enfim, a gente ainda não começou a fazer pauta sobre o Google. Mas não tô nem aí se o Google me deu $20 mil ou não. Foi R$106 mil que eles me deram. Esse financiamento é aberto, tá lá no nosso site, qualquer um pode ver, né? E não tem nenhuma interferência deles. Eu nunca recebi um e-mail de ninguém do Google falando essa matéria, sei lá o que, não faço nada sobre. Não tem contrato, não tem nada com isso. Absolutamente nada. A gente ganhou essa grana para participar de um processo de aceleração deles. Eu tinha que participar das aulas. E eles basicamente queriam ensinar a gente a tentar ganhar dinheiro. O que foi legal, foi um bom processo. Curtimos pra caramba, achamos legal. Tivemos palestra com pessoas da área de jornalismo, pessoal ensinando como faz isso, aquilo. Achei fera pra caramba. Não teve nada além disso. Então, assim, por que eu não falaria, né? Não sei quem de vocês me conhecia de antes ou não e tal, quem acompanhou algumas coisas que aconteceram na minha carreira. Eu fui trabalhar para um indivíduo para montar uma startup com ele, e essa pessoa, né, não queria revelar quem que era o financiador. E eu confiei nessa pessoa, né? Contratei pessoas, fiz um monte de coisa. Os primeiros 6 meses estava funcionando. E o cara prometeu 3 anos de financiamento, garantido, sem demissão. Foi essa a promessa que todo mundo ouviu, tem um monte de testemunho. Depois de 6 meses, ou até um pouco menos, falou: acabou o dinheiro, o financiador foi embora, sei lá o que, demitiu todo mundo. A gente não sabia quem que era, ficamos lá, né? Sabe? E foi aí que, a partir disso, que eu montei o núcleo. E a gente montou com a proposta ser totalmente oposta a qualquer coisa que esse cara fez, sabe? Que fez tudo errado. E a gente foi na confiança. Então eu falo assim, eu confio nesse cara e tomei porrada. Por que alguém vai confiar em mim para tomar porrada? Não. Vai confiar em mim porque eu estou mostrando tudo aqui, né? Quando existe confiança, eu vi uma coisa muito boa outro dia, né? Transparência é quando não existe confiança. Ou quando você precisa de provas para confiar. Para isso que serve transparência, né? Não serve para outra coisa. A gente pede transparência do governo com gastos, as coisas, porque a gente não confia que o governo está fazendo a coisa certa. E se estiver fazendo a coisa certa, eu quero que me prove que está fazendo a coisa certa com os gastos, com o dinheiro, né? Não existe outro motivo. Eu não, sei lá, eu confio na minha mãe. Eu não pergunto o que ela. Para que você passou a minha senha do banco? Minha mãe tem minha senha do banco lá. Para que você passou a minha senha? Eu não fico perguntando. Anota aí as pessoas que você passou a minha senha do banco. Eu não faço isso. Eu confio plenamente na minha mãe. Nunca precisei falar para ela, não passa para ninguém, porque eu sei que ela não vai passar, né? Porque nela eu confio de olho fechado. E as instituições não. Então a gente é uma iniciativa pequena. Ninguém conhece a gente. Então a gente tem que explicar o nosso método, tem que explicar de onde vem o dinheiro, tem que explicar como é que a gente faz aquela reportagem, tem que explicar por que a gente acha que aquela reportagem é relevante e colocar tudo isso em contexto. E isso faz as pessoas acreditarem na gente. A gente saiu de uma audiência zero, que a gente montou um negócio, não tinha ninguém com audiência, nós passamos aí de 50 mil leitores únicos, né, no ano. Então, assim, saímos de zero para alguma coisa. É pequeno, mas estamos crescendo. Então, todo mundo que vai ler fala assim, pô, que legal isso aqui que você faz, essas coisas, fornece o dado. Por quê? Porque a pessoa, ela não precisa acreditar na gente. Tá tudo lá demonstrado para ela. E eu não entendo porque outras organizações não fazem exatamente a mesma coisa, né? Você não precisa acreditar na gente. Você basta ler o que a gente faz e as provas que a gente documentou para você ver. E o motivo pelo qual a gente fez aquilo lá, né?
Agora, se você quiser acreditar na gente, confiar, beleza, eu tô aí para vocês confiarem mesmo no trabalho que a gente faz. Eu realmente, desculpa se eu tô exaltado, mas eu não consigo entender porque mais gente não faz isso. A única coisa que a gente não revela, que às vezes é contratual, é, por exemplo, quando a gente vende serviço, porque além do núcleo, eu tenho o Volt Data Lab, que é a minha consultoria, e aí, né, eu vendo um serviço, por exemplo, a gente prestou um serviço para o valor econômico, sei lá. Aí eu estou prestando um serviço na capacidade de empresa privada para ele, não é um financiamento institucional, né? Aí a gente não revela, porque até contratualmente não poderia. Agora, se vier um financiamento institucional, olha, a minha marca, a minha empresa vai te dar o dinheiro. Aí, nesse caso, eu falo assim, então a gente vai ter que poder revelar essa grana, porque é uma condição que a gente tem disso, né? Não é uma prestação de serviço, é um financiamento institucional. Isso aí tem que ficar bem claro também, né? Bacana, Sérgio, obrigada. Vou dar sequência aqui. A próxima questão é do Andrei Rosseto. Ele pergunta como desenvolver um estado, entre aspas, um estado de espírito de dados numa redação ou numa sala de aula. Aumentar a capacidade de trabalhar com dados? O espírito capacidade. Olha, é difícil você fazer as pessoas engajarem com o que elas não querem, né? Eu acho que o que eu faço, o que eu trabalho é muito legal. Eu adoro abrir uma tabela, um código e ficar trabalhando nisso. Eu acho muito legal. Eu dei aula na Casper Libero, na Universidade aqui de São Paulo, e tinha pessoa vendo o jogo de. Sabe, eu tava dando uma ferramenta que eu acho super legal, tava super explicado. Tinha um monte de gente super engajada. Inclusive, uma das pessoas que eu dei aula nesse curso trabalha para mim hoje, que é a Jade Drummond. Excelente profissional. Contratei ela, porque ela era muito boa, ela engajada, ela interessada, ela aprendeu o negócio. Mas eu cheguei num cara uma vez, ele tava vendo um jogo de futebol no celular dele. Então, assim, você não consegue implementar o espírito. A pessoa tem que querer e gostar daquilo que ela tá tentando aprender. Eu acho que, claro, você pode fazer pequenas iscas ali, se você sentar numa cadeira e ficar só citando autores, lendo um livro, as pessoas não vão, ninguém vai gostar disso. Mas se você colocar pequenas iscas, né, e mostrar como aquilo pode ter um efeito direto, falar assim, vamos fazer um projeto, vamos fazer tal coisa. Eu fiz um negócio que os professores aqui estão vendo, vão olhar torto para mim, não vão gostar, mas eu falei assim, cheguei na classe e falei assim, eu não sou professor, tá? Eu sou jornalista, dei aula como convidado lá um semestre, mas eu tinha que dar nota para as pessoas. E eu falei assim, todo mundo que me entregar um projeto tá automaticamente aprovado. Automaticamente aprovado. É uma disciplina de um curso, tipo, de jornalismo de dados super específico, às vezes até denso. Se você me entregar o projeto, você está aprovado. Era 7 a média, se você ganhar 7, se você me entregar qualquer coisa, pode estar errado, pode estar feio. E aí, obviamente, tinha 30 e tantas pessoas na sala, metade entregou um negócio meia boca, fizeram certo, entregou meia boca, alguns nem entregaram, 3 pessoas, era 19 de dezembro, teve um cara, professor, entregou aqui, eu falei, que isso, é 19 de dezembro, eu tô saindo de férias agora, né, eu não vou corrigir mais nada, desculpa, você reprovei um. Outro que não entregou, ainda tem a chance de entregar, entregou dia 17 de dezembro, mas enfim. E teve algumas pessoas que entregaram um negócio fera. E são essas pessoas hoje em dia que trabalham com isso. A Jade veio trabalhar comigo, entregou um negócio bom. A outra menina era sobre o Atlas da Notícia, com dados do Atlas da Notícia. Ainda peguei uma fase pública, que eu sei mexer, que eu sei indicar as pessoas. E tem gente que fez fizeram um trabalho muito bons, né? Então, assim, você vai pescando e às vezes você acha pessoas que curtem isso. Tem gente que curte vídeo, tem gente que curte jornalismo de decoração, culinário, política, sei lá. Aí você tem que ir fisgando, né? Você quer falar sobre política? Tem um monte de dados de política. Quer aprender? Vamos lá. Enfim, tem que... É difícil você implementar isso para as pessoas. As pessoas... Se a pessoa não gostar mesmo daquilo, não souber nem ligar o computador, vai ser difícil você convencer ela a incorporar isso. Obrigado pela pergunta, Andrei. Sou fã. Vou passar, então, para a pergunta do Gabriel Ávila. Ele diz, acabei de concluir a graduação em jornalismo e estou em busca de cursar análise e desenvolvimento de sistemas para complementar os skills de jornalismo de dados. Você considera esse um caminho viável? Cara, eu não sei, cara. Eu nunca ouvi falar disso, de um jornalista que fez análise de sistemas depois para complementar jornalismo de dados. Mas pode ser uma boa, se for um negócio que você curte, né? Análise de sistemas tem muita coisa de infraestrutura também, de rede, não sei, cara, pode ser um negócio legal aí, se você curtir, se for uma área que você quiser. Eu acho que a melhor complementação, se você quiser mesmo fazer isso, são duas. Ou a economia ou estatística. Né? Estatística é muito mais denso, né?
Mas economia é legal. Eu gostaria de fazer uma graduação em jornalismo, é que eu não tenho tempo mesmo, mas eu gostaria... Em jornalismo, desculpa, em economia. É que eu não tenho tempo mesmo, mas a Renata, que trabalha comigo, ela é formada em jornalismo, a Renata Hirota, formada em jornalismo, e está acabando estatística agora. No final do ano, ela vai terminar a graduação de estatística, 5 anos na USP. Ela é feríssima. O Lucas, que trabalha comigo, é cientista político. Então tem isso, né? Tem várias áreas que você pode ir. Especificamente de análise de redes, eu não sei dizer. Mas pode ser uma boa, com certeza. Você vai aprender a programar, eu acho. Obrigada, Sérgio. Na sequência aqui, o Alexandre Mota, ele é doutorando na UFBA e ele tem 2 questões. Como você avalia, passados alguns meses, a abertura dos dados de audiências e outras informações na seção de transparência no site do Núcleo? Investigar empresas é um gargalo nas redações por conta de serem potenciais anunciantes ou investidores. Acho que no caso das empresas de redes sociais, Facebook, Google, etc., não deve fugir muito a isso, especialmente pelos investimentos dessas empresas no jornalismo. Para além desses conflitos, quais as principais dificuldades de investigar essas empresas que você tem lidado na prática? Bem, eu discordo um pouco. Assim, claro, existe a influência do anunciante, mesmo que seja uma influência tácita ali, né? O cara não vai... Esse peso sempre existe, né? Assim como tem o peso você tem dinheiro do Google, tem dinheiro do Serra Pilheira. Tem esse peso no Serra Pilheira, quem não sabe, é a fundação do João Moreira Salles para incentivo à ciência, que o João Moreira Salles é do Itaú Unibanco lá, né? É um dos herdeiros lá do Unibanco naquela época. E o cara bilionário, né? Então sempre tem esse peso, né? Mas você é financiado, sei lá o quê. Olha, eu não falei, como eu falei, eu não falei de Google, fiz matéria do Google ainda, porque ainda não caiu uma pauta na minha mão que eu falo, essa aqui vai valer. Tem um monte de coisa para falar. É que a gente está cobrindo um mercado inteiro, cheio de empresas, então ainda não caiu nada. Mas eu não enxergo que existe uma resistência. A Folha, por exemplo, já fez matéria sobre um monte de empresa que anuncia, Petrobras, sei lá o quê, né? Bradesco. Assim, é que é difícil você obter informação de empresa privada, né? Você precisa de alguém que fala, né? Que cagueta alguma coisa errada, você precisa de dados que as empresas em geral não falam, enfim, você precisa investigar, é o que a gente está tentando fazer agora no Núcleo, né? A gente investiga especificamente empresas de Big Tech, empresas de tecnologia, especificamente de redes sociais, a gente quer ampliar esse escopo e aí chegar no Google também e tal, quando a gente tiver mais recursos, mas é o que a gente está fazendo agora. A gente fez uma matéria, por exemplo, sobre a confusão que é o selo de verificação. Eles estão verificando, mas que bobagem selo de verificação. Não é bobagem, mas verificaram, o Facebook verificou uma conta notoriamente reconhecida por espalhar fake news, e aí um monte de jornalistas de redações grandes, pequenas, Nordeste, sei lá o quê, não ganhou verificação, porque não conseguiu comprovar, mas os caras lá têm verificação é um sinal de status na rede, dá uma certa confiança, apesar de falarem que não. Ele fez uma matéria sobre isso, então assim, martelar, achar temas e fazer um monte de coisa. E para ser totalmente franco com vocês, a gente faz um monte de coisa sobre o Facebook, né? Que é uma rede gigantesca, que tem uma consequência absurda sobre a vida das pessoas, tem até venda de armas, influenciar voto, WhatsApp, sei lá o quê. É uma empresa gigantesca, né? E eu já trabalhei em projetos financiados pelo Facebook. O Atlas da Notícia é financiado pelo Facebook, tá? Então, assim, eu não tenho pudor nenhum de chegar e fazer uma matéria que pode ser negativa para o Facebook. Nenhum. Tem medo de perder o financiamento? Enfim, não é a minha preocupação, entendeu? Até porque não sou eu que capto lá também. Mas mesmo que fosse, não era um problema que eu ia identificar, não. Enfim. Não sei se eu respondi a pergunta. Esse é um tema muito visceral em mim, assim, porque eu tenho paura de falar, o dinheiro tem que vir de algum lugar, a gente tem que receber dinheiro de algum lugar. E essas empresas são diretamente responsáveis pela queda de receita do jornalismo. Então eles estão comprando a consciência deles para eles poderem dormir à noite. E um pouquinho de marketing para eles também, justo. Mas assim, eles não fazem absolutamente nada o que eu tenho que escrever, o que minha equipe faz, absolutamente nada, não tem nenhuma interferência. Obrigada, Sérgio. Vou passar agora para um comentário do Nísio, sobre a pergunta anterior que ele fez. Ele agradece, né, a sua resposta e diz que, de fato, penso que seria um complemento esse conhecimento, não uma imposição, em torno de uma especificidade de software.
mas acredito que seria importante reconhecer e trabalhar o entendimento da potencialidade dessa ferramenta. Comparando grosseiramente, é como falar sobre as diversas potencialidades narrativas da montagem, como exemplos de histórias do cinema, deixando ao estudante ou a estudante interessada a busca por esse complemento no After Effects ou em outro programa da Adobe, por exemplo. Perdão, minha cachorra... Sem problema. Cachorra achou alguma coisa ali embaixo para sair correndo. Você quer que eu repita o final? Por favor, que ela latiu bem na hora. Tá. Comparando grosseiramente, é como falar sobre as diversas potencialidades narrativas da montagem, com exemplos da história do cinema, deixando ao estudante ou a estudante interessada a busca por esse complemento no After Effects, Adobe ou outro programa. Suponho que sim. Estimular as pessoas a trabalharem com isso, né? Acho que não vejo nada de mal saindo disso, não. Acho que só pode ser coisa boa. Quanto mais as pessoas trabalharem com as ferramentas que elas se sentem confortáveis, fazendo o que elas querem, mais coisa boa vai sair disso. Obrigada. Na sequência, a gente tem uma pergunta da Cláudia Peixoto de Moura. Ela diz: conhecer o processo de pesquisa pode auxiliar no jornalismo de dados, tanto para reconhecer os dados como para analisá-los. A formação acadêmica poderia contribuir para isso. E como a LGPD interfere no jornalismo de dados? Olha, a resposta vai ser bem curta. Eu não sei. Eu não sou advogado. Até onde eu sei, tem uma disposição na lei que fala que não se aplica a profissional da imprensa. Mas, dito isso, pode ter alguma consequência, né? As pessoas têm direitos e a gente não pode sair expondo a vida delas indevidamente e tal. Então, os dados dela, né? Enfim, o jornalista, inclusive o jornalista, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem o dever de reportar. Eu acho que tem uma provisão na lei que fala isso. Precisa saber mais. Eu sinceramente, eu tô atento a isso, eu leio coisas sobre isso, mas eu sinceramente não trabalho diretamente com isso. É uma preocupação que eu quero ter, mas eu não tenho tempo de ter ainda. Tá? Então, a resposta vai ser bem satisfatória mesmo, porque eu não sei. Tem muita gente legal trabalhando com isso, muito advogado, a gente está aprendendo ainda o que sai disso, né? Então, pouca gente sabe. Obrigada, Sérgio. Agora eu vou fazer uma pergunta também, diz respeito à questão que aconteceu há aproximadamente 2 semanas, que envolve jornalismo de dados, envolve pandemia, que é a questão da Folha de São Paulo, com a divulgação da matéria falando sobre os lotes de vacina vencidos e que começou a ser contestado pelas prefeituras, e houve uma demora na Folha em se posicionar com relação a isso, né? Eles demoraram acho que 3 ou 4 dias. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como que o trabalho dos jornalistas com os dados, ele pode ser considerado incorreto, ou se a forma de trabalho nessa questão da Folha foi considerada correta, e o que a gente, como jornalista, pode aprender desse caso, na hora de lidar com dados públicos, em meio a uma questão tão sensível como essa das vacinas e a pandemia? É uma pergunta difícil, né? Porque isso dividiu bastante gente. Eu não quero dar resposta muito pessoal sobre isso também, porque a Sabine ela é da Agência Bora, e a Agência Bora é a nossa parceira, né? No núcleo, no Science Pulse ali. Então também tem que precisar cuidado aqui. Eu tenho, obviamente, a minha opinião. Mas, assim, jornalistas cometem erros, né? E às vezes cometem exageros. Um grande problema dessa matéria especificamente foi o título dela também. O título dela estava um pouco forçado. E títulos são problemas em reportagens, né? Olha meu cachorro vindo falar oi aqui. Desce, filho, desce. Títulos são problemáticos. Você precisa ter um título curto, conciso, chamativo para as pessoas clicarem. Tem todas essas coisas. Eu não sei quem deu o título, não sei se foi ela ou não quero nem especular. Mas, enfim, um dos problemas dessa matéria foi o título. E o título fez as pessoas irem até a matéria, buscar, sei lá o quê, tomei vacina vencida ou não, sei lá. Então, mas dito isso, essa matéria trouxe coisas muito relevantes, informações muito relevantes, de que os dados lá são ruins, como é que você vai tomar decisão e fazer políticas públicas com dados efetivamente ruins, que não estão de acordo com o que precisariam estar, no meio de uma pandemia super grave. Essa matéria expôs muitas coisas. Eu acho que seria uma matéria excelente
se ela tivesse sido tratada assim, né? Mas, de fato, ela trouxe um debate à tona sobre os limites também, né, da gente fazer, e sobre os limites não só do jornalismo de dados, porque eu não acho que seja um problema de jornalismo de dados, eu acho que é um problema de título nos dados, que é um grande problema, talvez maior do que um problema de jornalismo de dados. É muito difícil dar título para a matéria. A maioria das matérias da Folha de São Paulo que eu vejo que são polêmicas, a matéria está muito boa, e o título tá aquele título fraco, ruim, chamador, sabe? Título... Você tem que pensar muito em título hoje em dia, não só jornalismo de dados, é título com aspas. Fulano disse. Você entra na Folha, eu vou entrar agora aqui, ó. Eu falo muito da Folha, porque é um jornal que eu gosto, que eu leio. Mas você entra aqui, você vê um monte de matéria. Fulano disse, né? Então, agora, só para me contrariar, tem poucas com fulano disse. Mas eu já entrei em dia e a maioria no topo era fulano disse tal coisa, fulano disse tal coisa. Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão de que a gente tem que fazer um negócio que seja relevante, né? Que a gente possa tomar ações em relação a ele, né? E o título é o que chama a gente para ler a matéria, né? Se fosse um título protocolar, pouca gente teria clicado, não teria tido o negócio que teve, né? Então, enfim, a maioria das críticas que eu vi que foram pertinentes, né? E a gente tem que falar sobre isso, a gente não tem que. Eu vi muita gente sendo grosseira e tal, aí eu já não gosto. Mas muitas das críticas que eu vi que foram muito pertinentes diziam respeito a isso, ao título, né? Enfim, e talvez a não explicar, né, o efeito que isso tem, assim, embora tenha tido uma parte da matéria que falou disso, enfim, é um assunto bem complicado. Quem não leu, quem não quer uma perspectiva super fera sobre isso, eu vou mandar aqui uma edição da newsletter Polígono, que é uma newsletter que eu tenho aqui não sei se vocês conhecem, mas é uma newsletter que a gente tem aqui no Núcleo, que é uma newsletter de ciência, que na semana passada a gente falou extensamente sobre isso. A Luísa Caes, na verdade, que é a editora do Jornal da USP, e eu mandei o link para assinatura aí, quem tiver interesse, e aqui é o link da newsletter mesmo, da edição, tá? A gente fala bastante disso e tá bem completo lá. Então, é um debate importante que tem que ser tido, né? Eu infelizmente, enfim, fico entre os dois lados. Eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos, podia ser melhor tratada, ao mesmo tempo tem muita gente que foi grosseira, enfim, é difícil balancear meu sentimento nesse ponto. Obrigada pela resposta, eu entendo. Assim, eu só queria complementar que tanto a Polígono como o Garimpo são muito bacanas, que são as duas newsletters que eu sigo de vocês, são muito legais. Seguindo essa questão da minha pergunta mesmo, tem 2 comentários, né? Então eu vou pular a pergunta do Yuri, eu volto a ela depois. O Nísio, que acabou, né, tendo que sair, ele comenta, né? Achei o título o problema, sobretudo o termo vencida, o que não tira aspectos importantes que ela trouxe. Exato. E a Débora, pegando também o gancho da pergunta, ela pergunta, né, você acredita que o jornalismo de dados pode contribuir para a formação das políticas públicas ou auxiliar na mobilização popular? Claro, com certeza. É meio que disso que eu estou falando faz 1 hora aqui. Eu acho que é o que tem acontecido, na verdade, né? Então, muitas das matérias mais consequentes que a gente viu ultimamente, por bem ou por mal, muitas foram matérias de jornalismo de dados. Não apenas, mas muitas. Então, vamos dar sequência para a pergunta do Yuri. Ele diz, Sérgio, as experiências de jornalismo de dados partem do princípio que os dados são os insumos, entre aspas, para a produção do conteúdo. Vocês analisam e ou consideram também os dados, performance, engajamento, para produzir as matérias? Existe alguém no núcleo que acompanha as métricas / dados de performance das matérias? Às vezes existe uma confusão entre jornalismo de dados e jornalismo e métricas de audiência. É isso que você quer dizer? Porque, assim, jornalismo de dados a gente está em busca de pautas e tal, né? E saber mexer com dados pode ajudar a fazer análise de audiência e tal. A gente faz análise da nossa audiência, com certeza. A gente vê o que funciona, o que não funciona, se o título é bom, se é ruim,
monitora quem acessa, enfim, cria links específicos para saber de onde veio tal clique. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, assim, né? Mas a gente monitora nossas matérias e a gente fica de olho nos dados que a gente mesmo gera sobre o que a gente faz. Yuri, você quer abrir o microfone e complementar? É isso aí. Diz que é por aí, né? Nós não temos mais perguntas inscritas. Tem alguém que ainda está com medo de fazer alguma pergunta, com algum receio, quer levantar a mão a fazer agora? Eu não mordo não, pessoal. Pode fazer pergunta aí. Bom, enquanto... Gabriel, então. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gabriel, eu sou da Faculdade de Jornalismo da FMG. A primeira pergunta é, quando começou do zero, assim, como que foi o primeiro financiamento, aquela primeira turma que botou fé, sabe? Quando você não tem nada para apresentar adiante, fala assim, olha o que a gente já fez, então vale a pena financiar. Esse primeiro financiamento, como vocês captam, como vocês conversam para chegar nisso, né? E a segunda pergunta é essa parada do público, assim, quais estratégias vocês usaram para poder chegar num público? Eu sei que é uma batalha muito difícil, mas tinha alguém de marketing, essas coisas assim, ou foi meio na tora, sabe? Vai indo, vai fazendo, vai chegar o público uma hora aí. Como que foi essa articulação para chegar às pessoas que precisavam chegar esse trabalho, assim? Então, são essas duas perguntas, do financiamento público. Cara, sobre o financiamento, primeiro, eu vou falar do público primeiro, porque é mais curta. Depois eu falo do financiamento. Sobre alcançar o público, é uma rampa. É 80 graus, assim, é quase reta. Você tem que subir no... É difícil, cara. É difícil. Você vê, a gente tem 6 meses... O núcleo tem 1 ano e tal, mas a gente conta a nossa mudança mesmo a partir do começo desse ano. Antes era um projeto pessoal nosso, que a gente estava meio que vendo para onde ia, e esse ano a gente profissionalizou. Então a gente considera a audiência desse ano. Nossa audiência é baixa. A gente tem 110 mil page views no nosso site inteiro, até agora no ano, acumulado no ano. 50 e tantos mil usuários únicos. É pouco, cara. Se você vê, pessoal, a audiência é monstruosa. A Folha tem 150 milhões de page views, o Intercept tem milhões de page views, o País tem muitos. Mas começa pequeno. Eu lembro uma vez que a Carla Jimenez, que é a diretora de redação do El País, falou, chegamos a 1 milhão de views no ano. Ela falou isso num congresso da Abrage, se não me engano, em 2018. Né? Demorou um tempo para chegar para o El País, que é uma empresa maior do que a nossa, para chegar a 1 milhão. E você vai construindo, a audiência você constrói. Pouca gente começa com a audiência do zero. A CNN, que investiu 300 milhões de reais para montar uma redação, com um monte de pompa, e fez canal, tratou gente famosa, aí mesmo a CNN, tá? Porque várias coisas que eu escutei da CNN que a audiência estava aquém do que eles queriam, porque demora para você ganhar mercado, demora para você ganhar audiência, né? Demora com o país, demora com um monte de gente. Tem gente que já sai bem na frente, mas porque eles querem, até onde eu ouvi, tava baixa a audiência da CNN, agora deve ter aumentado, porque eles vão provando o valor deles fazendo coisa. A gente é a mesma coisa, a gente começou, a gente tinha 200, 500 visitantes por semana, agora a gente tem mais de 3, 4 mil por semana, até o final do ano eu quero ter 10 mil por semana, e crescendo. Trabalhei no Aos Fatos, ao site de checagem, nossas matérias, no começo, uma matéria muito, muito boa, bem lida, tinha 5 mil page views, 5 mil. Uma matéria que a gente fala, essa aqui foi bem. Hoje o Fato tem 5 mil page views, hoje o Fato tem 500 mil de page views por dia, sei lá quanto eles têm. Tô chutando aqui, porque eu não sei mais, não tenho mais acesso a esses dados. Mas tem milhares e milhares de page views por dia, assim, muito mais do que tinha antes, porque cresceu, conquistou público, é transparente, faz um trabalho bom. Então, assim, é difícil. Sobre o financiamento, não existe isso que você falou, cara. Eu não cheguei para ninguém e falei, eu quero dinheiro, não fiz nada, me dá dinheiro para montar meu projeto. Isso não aconteceu comigo e não aconteceu com ninguém que eu conheço, tá? Os financiamentos e as coisas que eu consegui foi por causa de coisas que eu construí antes. Lancei a conta dos passaralhos, fiz projetos independentes, falei, olha aqui o que eu faço. Então, a partir de vários projetos que eu fiz, a pessoa, isso é legal, quero fazer alguma coisa aqui, contrato serviço.
faz tal coisa. Aí você apresenta uma proposta, né? Tem muitos editais também. Se você quer um negócio que financia ideias, né? Talvez alguns editais falam, vamos pegar uma iniciativa do zero e transformar em alguma coisa. Acontece. O Google até tinha um edital assim e tal, mas muitas das coisas que a gente fez foi sobre fundações que a gente já tinha construído. É muito difícil arrumar financiamento, não é fácil, cara. Eu tô nesse mercado aí faz 6 anos. Esse do Google aí foi basicamente o primeiro financiamento do tipo institucional que eu recebi. Né? Eu já recebi cliente, já tive cliente, fiz um monte de serviço, fiz projetos e tal, mas que o cara falou assim, eu vou dar o dinheiro para sua empresa fazer o que ela quiser com esse dinheiro. A primeira vez que eu recebi foi 6 anos depois do meu primeiro negócio. Então demora, não é fácil, não é fácil. Então é só o que eu posso falar para você, não tem esquema fácil nisso aí, é bem difícil arrumar dinheiro. Por isso que eu digo, inclusive, né, que eu defendo aqui o que a gente fez, né, de aceitar grande Google e tal, é muito difícil financiar jornalismo. Então a gente tem que aceitar o dinheiro de onde ele vem, contando que seja um dinheiro limpo e a gente possa ser transparente em relação a ele. Obrigada, Sérgio. A gente tem mais 2 perguntas da Kelly. Foi a doutoranda da Unesp, né, que perguntou anteriormente. Ela diz, a Folha fez uma ferramenta chamada GPS ideológico, na qual eles avaliam a posição política de pessoas públicas, políticos, influenciadores, etc., a partir de suas contas no Twitter, cruzando dados de quem segue e por quem são seguidos. Você acha que esse tipo de ferramenta é bastante fidedigno? Quando produzem um conteúdo desse perfil, como vocês ponderam se vale a pena publicar, se é confiável? E aí ela segue, né? Acha que esse tipo de ferramenta pode servir aos próprios políticos e outras personalidades para adotarem posicionamentos a partir do fato de passarem a conhecer o público que o segue? E o exemplo que ela dá, dentro da ferramenta, o deputado Alexandre Frota passou de um posicionamento de direita para centro-esquerda. O Frota, enfim, o Frota é um fisiologismo ali, né? De passar de esquerda para direita, que ele foi escanteado pelo partido lá, né? Pelo PSL, pelo presidente. Enfim, tem um monte de motivo, né? O Frota não passou de esquerda para direita por causa do GPS ideológico, né? Conheço o projeto, quem fez foi o Mariane, que eu já citei aqui no negócio do Enem. Esse é sensacional. A metodologia e os dados desse projeto são muito bons, são baseados também em coisas já feitas lá fora. E elas nada mais indicam do que uma relação de redes, quem segue quem. Ela não fala nem direita e esquerda, tem lá no gráfico, eu sei, direita, esquerda, mas é basicamente baseado em quem segue quem. Eles só escolheram colocar na esquerda quem é mais de esquerda e na direita quem é mais de direita. Mas isso incomodou muita gente, porque tem gente que tem seguidor. Eu lembro de um jornalista, que eu não vou falar o nome, mas o cara ficou muito. Estão falando aqui que eu sou de direita, ou que eu sou de centro, eu sou de esquerda. Falei, amigo, ninguém falou que você é de centro, de esquerda ou não, mas os seus seguidores são misturados entre esquerda e direita. Né? Para mim, e eles explicam, a Folha fez uma coisa muito legal nisso aí, que é explicar a metodologia que eles usaram, como que eles fizeram e por que eles fizeram. Né? Você pode ler, tem a metodologia toda lá. Eu sou a favor de a gente publicar a maioria das coisas, contanto que não sejam barbaridades, mentiras, né? Mas eu sou a favor de a gente publicar a maioria das coisas, contanto que a gente explique o que a gente fez. Né? Explica o que você fez e como você chegou nessa conclusão e por que você chegou à sua conclusão. Isso soluciona a maioria dos seus problemas. Porque o problema, né, é você vai publicar um negócio e falar, acredita em mim. Quando você mostra para a pessoa como você fez e por que você fez, você está falando, olha, meu racional é esse. A pessoa fala, não, é verdade, pode ser interessante, podemos conversar mais, posso discordar de alguma coisa ou outra, mas, enfim, é isso que está lá, né? Falado. Então, se o dado é fidedigno, sei o que você quer dizer com dado fidedigno, não, Kelly. Porque, assim, ele pega um seguidor, pega os meus seguidores, cruza com os seguidores da Aline, cruza com os seguidores da Kelly e vê qual lado que a gente fica. Quem tem os mesmos seguidores, quem tem seguidores diferentes. Então, assim, não tem muito de fidedigno ou não. Tem a relação entre as contas que se seguem. É um projeto muito, muito bom mesmo. Eu boto minha mão no fogo por esse projeto. Eu acho ele bem fera. E agora, político que não usa informação para se posicionar é meio burro, né? O cara serve para isso, né? A informação serve para os outros tomarem decisão. Senão, essa informação não serve para nada, né? Então, se eles mudam alguma coisa, isso é consequência do negócio. Né? Consequência do que está rolando ali.
Obrigada, Sérgio. Eu vou pegar o gancho aí da sua resposta e fazer um comentário, porque a gente no Conjor, a gente brinca que nós somos maníacos da metodologia. A gente gosta muito das metodologias bem explicadas para que a gente possa, né, entender melhor as coisas e reproduzir, né? A Kelly comenta, né, é verdade, eles colocaram a metodologia muito detalhadamente, rendeu várias outras matérias a partir da ferramenta, e foi um trabalho bem interessante. E aí a gente tem uma última pergunta da Helena. Ela diz, gostaria que comentasse um pouco sobre as consequências para o trabalho jornalístico de mudanças nos órgãos responsáveis pela divulgação de dados oficiais, como tivemos essa semana, por exemplo, com a exclusão do INPE na divulgação dos alertas sobre os incêndios. É meio difícil falar disso, eu não mexo muito com esses dados, né? Mas tudo que é feito para evitar, ou para dificultar, ou para esconder dados é negativo, né? Se o INPE, que é um dos maiores institutos de pesquisa de análise geoespacial, não pode divulgar os dados, ou tem que passar pelo crivo de outras pessoas que têm interesse político por trás desses dados, então isso é péssimo para o jornalismo, né? Isso aí não precisa nem eu falar, isso aí qualquer pessoa pode falar isso para você. É muito ruim mesmo. Então, enfim, é isso, né? Não sei onde mais eu posso colaborar com isso, mas é muito ruim, tem um impacto muito grande. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente já pode encaminhar para o encerramento. Enquanto vocês pensam, Sérgio, todo evento que a gente faz aqui no Conjor, a gente gosta de fazer uma foto de todo mundo que se sente à vontade, né, para abrir as câmeras. Então, enquanto eu encerro, eu vou pedir para quem se sentir à vontade, abrir aí para poder fazer um print. Enquanto vocês fazem, eu aproveito para fazer o convite para nosso próximo encontro do segundo ciclo. Ele estava marcado para a próxima semana, dia 21, também na quarta, mas a professora Jânia Zamora, que vai falar sobre redes de desinformação e pandemia, ela precisou pedir um adiamento, então a gente vai fazer no dia 28, também é uma quarta-feira, e as inscrições vão ser abertas na quinta-feira anterior. Vou fazer o print agora, então agradeço todo mundo que abriu as câmeras. Só mais o Andrei colocando o chimarrão ali, né, Andrei? Tem uma tradição de chimarrão aparecendo aqui nos nossos encontros do Conjor. Obrigada a todo mundo que abriu as câmeras, que se sentiu à vontade. Sérgio, eu gostaria muito de agradecer pela sua disponibilidade, pela generosidade em compartilhar conosco a sua vivência. Gostaria de agradecer também a todo mundo que está aqui presente, desejar uma boa noite para todos, e se você quiser, né, encerrar, falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que eu falei bastante já, 1h15 falando aqui. Obrigado, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, e meu e-mail está no site do Núcleo, ou no site do Volt, pode entrar em contato comigo, se quiser conversar, trocar ideia, xingar, qualquer coisa aí. Xingar não, né? Mas pode xingar também, foda-se. Desculpa, falei palavrão aí, desculpa. Valeu, pessoal. Valeu.